Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Giovanni Gatto e eu fiz um Pergunte-me Qualquer Coisa no Reddit e o tema era: o que você gostaria de saber mais sobre psicologia e neurociência? Eu gostei muito das perguntas que vieram, então eu resolvi fazer um vídeo. Isso vai virar uma série, então mandem perguntas aqui nos comentários no YouTube que eu vou respondendo nos próximos episódios. Beleza? Vamos lá. Jogando fora a fora. Como as redes sociais com foco na imagem, no caso o Instagram, alimentam e naturalizam o narcisismo? Bom, o narcisismo, ele vem de uma teoria que eu não tenho muita propriedade, que é a psicanálise, tá? Mas o que eu posso dizer, tá, da minha experiência de estudos que eu já vi, é que realmente o Instagram, ele reforça comportamentos narcisistas, ou que a gente classificaria como narcisistas, tá? Além de reforçar esses comportamentos, o Instagram é um ótimo ambiente para aprendizagem por imitação. Alguém vai lá, mostra a foto do popozão, ganha 3.000 likes. Tem grande probabilidade de alguém que viu essa foto ir lá e tirar uma foto do popozão e publicar também. E qual é o problema em relação a isso, tá? Se a pessoa associa ela tá bonita ou não, a autoimagem dela, que a gente chama, ao número de likes que ela ganha, isso é um problema, porque o número de likes ele não é determinado pela beleza da pessoa, mas sei lá, se é algum produto que a pessoa está promovendo, se tem alguma hashtag que está rolando ali, se tem, enfim, coisas que estão dentro do algoritmo do Instagram que a gente não sabe. E se um dia a pessoa receber um número de likes menor do que ela esperava, isso pode ser devastador para ela. Hope Serif, você poderia comentar esse estudo? Associação entre índice de massa corporal e razão cintura-quadril com estrutura cerebral. Então, esse aqui é um estudo bem recente sobre a associação entre obesidade e volume cerebral, tá? O que quer dizer isso? Os pesquisadores eles estavam tentando levantar fatores de risco, que são coisas que aumentam a chance da pessoa desenvolver doença de Alzheimer. Entre esses fatores tem volume cerebral. Eles usaram informações do sistema de saúde britânico, tá? E foram analisados os dados de quase 10.000 pessoas. A conclusão do estudo é que pessoas obesas podem ter menor volume de massa cinzenta. E massa cinzenta são as raízes dos neurônios, né? O cérebro é feito de massa cinzenta e de massa branca. Massa cinzenta seriam as raízes e a massa branca seriam os galhos, né? Então, ter menos massa cinzenta significa que a pessoa pode ter um risco maior de desenvolver doença de Alzheimer. Pergunta 1. O estudo não diz, mas dá para arriscar se a obesidade causa atrofia da massa cinzenta ou o contrário? Então, como esse estudo foi só uma análise de um banco de dados, não dá para dizer o que veio antes e o que veio depois. Precisaria ter mais estudos para concluir isso. Pergunta 2. As taxas de atrofia observadas são significativas? Que tipo de problema poderiam acarretar? Bom, além das atrofias da massa cinzenta em geral, eles encontraram alterações nos núcleos da base. Os núcleos da base são estruturas que estão associadas com comportamento impulsivo, tá? E no final do estudo, eles sugeriram que isso poderia aumentar a chance da pessoa desenvolver a obesidade. Mas com os dados que eles tinham ali, não dava para concluir. Mas pelo que a gente conversou, você queria saber mais sobre a relação entre obesidade e inteligência, né? Eles até analisaram os testes de inteligência das pessoas obesas e compararam com pessoas magras, mas eles não encontraram diferenças. Pergunta 3. Eu li que todo mundo perde massa cinzenta ao longo da vida. É isso mesmo? Perder massa cinzenta significa perder neurônios. E isso acontece todos os dias e novos neurônios são repostos. O que se achava antigamente era que depois ali dos 4, 5 anos de idade não se produzia mais neurônios, só se perdia. Mas se viu que isso tanto não é verdade, se desenvolvem novos neurônios, quanto não é tão importante. O que importa mesmo, se viu que pessoas com menor densidade cerebral tinham funções preservadas, é o número de conexões entre os neurônios. Então, mantendo saúde emocional, saúde física, mesmo que você tenha atrofia cerebral, você vai ter um cérebro saudável, tá bem? De Albuquerque 21. Com certeza sobre o transtorno dissociativo de identidade. Eu tenho curiosidade de saber mais, pois sinto que sou um portador da mesma. Eu não tenho muita experiência com esse transtorno, tá? É uma das perguntas que mais me fazem, porque tem os filmes O Psicose e O Fragmentado, que falam sobre esse assunto. Mas eu vou deixar o material da Associação de Psicologia Norte-Americana aqui, que diz exatamente o que é o transtorno, o que acontece, o que não acontece. E também o material sobre terapia comportamental dialética,
que é o único modelo de terapia que já foi testado e que funciona para reduzir os sintomas. Mas, como em qualquer outro caso, converse com seu psiquiatra, com seu neurologista, com seu psicólogo, que ele que vai dizer se você tem, se você não tem, o que é para você fazer. Tá bem? Killer PPK. Eu pretendo fazer neurofarmacologia e tenho algumas perguntas. Pergunta 1. Estamos avançando cada vez mais sobre nossos entendimentos sobre o sistema endocannabinoide e seu envolvimento na formação cognitiva, nas emoções e em várias partes do sistema nervoso. Na sua opinião, o que pode ser feito para agilizar as pesquisas com cannabis no Brasil? E se há algo que possa ser feito pelos profissionais na área para favorecer a diversidade de produção científica nacional? Ótima pergunta, tá? O que eu acho? A gente precisa estudar todas as drogas que estão ao alcance dos humanos, legalizadas ou não, para entender o que acontece com o organismo desses usuários. No exemplo da cannabis, a gente vê que tem várias síndromes comportamentais que acontecem, né? Tem benefícios que foram descobertos com pesquisa, tipo o do óleo de canabidiol, que se viu que é importante para algumas epilepsias. E, de repente, tem coisas escondidas em outras drogas que a gente ainda não descobriu porque é muito difícil de fazer pesquisa. Há uma linha teórica sobre o acúmulo das proteínas tal sendo a principal causa do Alzheimer. Outra teoria aponta para uma possível oxidação causada por estresse. Você tem uma teoria que concorde mais? Eu tenho alguma experiência com Alzheimer, tá? Porque eu trabalhei com pesquisa nessa área durante a graduação, mas o que eu posso dizer é que a gente não sabe o que causa o Alzheimer, tá? Existem inúmeras teorias. Inclusive, na semana passada eu esbarrei num artigo que dizia que a gengivite podia aumentar a chance de Alzheimer, porque a bactéria da gengivite pode atravessar a barreira sangue-cérebro e causar problemas ali dentro. Sobre as proteínas Tau que você falou, para quem não é da área, né, proteínas Tau estão envolvidas com corte de algumas proteínas dentro da célula. E quando essas proteínas são cortadas errado, elas ficam acumuladas dentro da célula, a célula morre e fica impedindo comunicação entre os neurônios, tá? E isso é uma das teorias, porque se viu que mesmo com essas células mortas ali, com acúmulo de, que a gente chama de emaranhados neurofibrilares, algumas pessoas não desenvolveram Alzheimer. Tem todos os indicadores de que teria Alzheimer, mas não tem perda de memória. Por isso que não tem nenhuma teoria que eu acredite mais, mas eu vou deixar um material aqui embaixo das teorias que estão rolando hoje em dia. Tá bem? Pergunta 3. Você trabalha com pesquisa ou atendimento? Como é o seu dia a dia na profissão? Então, minha graduação toda eu trabalhei com pesquisa na área do Alzheimer, e trabalhei também com crianças com autismo, por isso que eu me interesso mais por psicologia comportamental. E hoje em dia eu trabalho com cursos online no órgão público, faço uma especialização em terapia comportamental e faço trabalho voluntário ali no fórum com violência de gênero. Cada psicólogo vai fazer um mundo diferente, tá? Tem gente que sai atendendo, tem gente que nunca atende, tem gente que trabalha com recursos humanos, tem gente que trabalha em escola. Ar-condicionado. Já ouviu numa palestra alguém falando que quando se põe uma criança mal criada com crianças boazinhas para ter boas influências, não só a criança não melhora, como as boazinhas pioram. Ou seja, má influência é mais pertinente do que boa. E que isso também se aplica a prisões. Quando você coloca um ladrão de galinha junto com traficantes, ele acaba saindo de lá muito mais violento. Queria saber se o estudo existe e se isso procede. E principalmente por que as pessoas continuam fazendo isso nas escolas. Então, eu não achei esse estudo das crianças, tá? Até perguntei ali no Reddit para ver se alguém achava. Me linkaram um livro do Dan Ariely. Eu dei uma olhada nas pesquisas dele, são pesquisas com estudantes universitários, eu não achei pesquisas com crianças. Se alguém achar, me linkem aqui nos comentários que eu dou uma olhada e faço um review no próximo vídeo, tá? O que eu posso dizer em termos comportamentais, tá? A aprendizagem por imitação é muito importante para as crianças e às vezes a gente peca por tentar ensinar muitas regras para elas, tá? Pensa bem, no ambiente onde todas as crianças estão seguindo uma regra, né? Se você subir na cadeira, você vai ser punido. E aí entra uma criança, sobe na cadeira, não é punida, né? Sei lá, o professor está de costas e a criança ainda recebe a atenção das outras crianças que acham aquilo ali o máximo. Então as crianças boas que estavam sob controle daquela regra de se você subir na cadeira você vai ser punido,
vão aprender muito mais por imitação do que pela regra, né? Provavelmente elas vão esquecer que a regra existe e vão lá subir na cadeira. Educandário. Eu vi uma matéria sobre prosopagnosia e decidi fazer um teste online de uma universidade britânica. Minha taxa de acerto foi de apenas 50%. Me mandaram um e-mail querendo que eu participe de mais testes. Eu queria saber mais sobre isso. A prosopagnosia, ela é a incapacidade de processar informação de faces, tá? Você consegue dizer o que tá naquela face ali, os olhos são verdes, o nariz é comprido, a pessoa é loira, mas você não sabe dizer quem é aquela pessoa, você não conecta o nome à pessoa, né? É um transtorno bem comum, tá? Acontece em mais ou menos 2% da população. Pode ser sinal de outra coisa, por isso, que nem no outro caso, fale com seu psiquiatra, seu neurologista, seu psicólogo, que ele vai saber dizer melhor sobre o seu caso, tá bem? Esse foi o nosso Pergunte-me Qualquer Coisa. Mandem mais perguntas aqui nos comentários que eu vou respondendo nos próximos vídeos, beleza? Agradeço por assistirem, não se esqueçam de se inscrever e até a próxima!